Boa noite. Mais uma noite em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós acordamos e precisamos ser gratos a Deus por tudo. Passei o dia hoje refletindo sobre o que trabalhar com vocês, para que nós pudéssemos discutir algo que realmente fosse uma reflexão livre, mas que nos fizesse meditar também em algo muito necessário. Tudo isso porque eu estava conversando com uma amiga e ela relatava exatamente as dificuldades que tem na questão da criação de filhos. E aí eu comecei a meditar em cima de cada coisa que ela falava. Comecei a refletir no quanto é necessário lembrarmos que precisamos criar os nossos filhos no caminho da retidão. Como disse Josué, é preciso que a gente crie os nossos filhos, orientando-os e falando sobre Deus ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, o 4º mandamento é exatamente refletindo sobre essa questão. Os filhos, eles precisam honrar pai e mãe. E quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, tanto na palavra do Senhor quanto na palavra da salvação, nós vemos exatamente orientações de como deve ser o comportamento dos filhos, ou mesmo como deve ser o comportamento dos pais em relação a seus filhos. Isso me faz refletir exatamente no quanto era diferente na nossa época. Na linguagem atual, na linguagem jovem, na linguagem dos nossos dias, agora se fala em casal raiz, casal Nutella. E hoje eu estava vendo uma mensagem pronta, que falava exatamente sobre isso. Sobre que muitos filhos, eles não são filhos raízes. Eles são filhos da geração Nutella. Uma geração em que o respeito aos pais não existe. Uma geração em que os filhos, eles não têm mais aquela preocupação em dizer senhor, senhora, como na nossa época. Ou mesmo, quando passava no meio de duas pessoas adultas que estavam conversando, nós éramos orientados pelos nossos pais a pedir licença. Bom dia, boa tarde, boa noite, benção papai, benção mamãe. São coisas que ficaram na geração raiz. Porque na geração Nutella isso não existe mais. E quando nós conversamos com alguns amigos, não, os meus filhos, eles pedem a bênção sim. Eu abençoo os meus filhos diariamente, ao acordar, ao deitar. E muitos pais nem mais se atinam para essa necessidade da importância de criar os seus filhos no caminho da retidão, orientando-os e abençoando-os em nome do Senhor. E muitos de nós parece que estamos aderindo a essa geração Nutella, que a gente vê os pais sorrindo quando os seus filhos pequenos fazem determinadas coisas. Quando um filho maltrata um animal, os pais sorriem. E eu já presenciei isso. Quando uma criança ela maltrata uma planta, os pais sorriem. Acham engraçado. Se o filho maltrata uma pessoa que trabalha em sua casa, a briga dos pais para com os seus filhos não faz isso não, menino. Pare com isso. Ou como hoje, quando eu estava conversando com um amigo que é dono de um salão, e ele dizendo que simplesmente alguns pais chegam, ele deixou de armar a árvore de Natal no salão dele, porque os pais chegavam, ficavam ao celular, enquanto os seus filhos ficavam destruindo a árvore. E ele perdeu uma cliente quando ele reclamou com essa cliente que se ela permitia isso, que permitisse na casa dela, mas não no salão dele, na árvore dele. Porque dava muito trabalho para poder montar aquilo. E a mãe se chateou e foi embora e simplesmente não voltou mais. É quando a gente se pergunta se nessa geração Nutella, se os pais eles estão realmente fazendo o que diz o livro de Eclesiastes 12:1.
que nós precisamos incentivar os nossos filhos para lembrar de Deus ainda nos tempos de mocidade. Antes que venham os dias maus, ou os dias em que diga, não temos mais agrados neles, ou estou velho demais, não quero mais saber disso. Os pais acham bonito ver seus filhos dançando músicas pejorativas que simplesmente denigre a imagem da mulher, mas os pais botam as músicas para que os seus filhos possam dançar, fazendo gestos obscenos. A grande questão é saber se nós, pais, estamos realmente criando os nossos filhos no caminho do Senhor, ou se nós estamos criando os nossos filhos numa geração pervertida, que é tudo contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Que tipo de pais nós somos? O que nós temos feito? Se hoje nós nos apresentássemos diante de Deus, o que Deus diria de você, pai? O que Deus diria dos seus filhos? O que Deus diria de mim? O que Deus diria dos meus filhos? Precisamos meditar nisso, porque nós precisamos pensar como nós estamos criando, se nós estamos realmente orientando os nossos filhos no caminho da retidão, falando sobre Deus e sobre os seus feitos ao acordar, ao deitar, ao caminhar. Será que nós estamos fazendo verdadeiramente a nossa parte como pais? E a reflexão de hoje, uma reflexão livre, mas sempre baseada exatamente naquilo que diz os 10 mandamentos. Os filhos precisam honrar pai e mãe. Os pais precisam simplesmente orientar os seus filhos no caminho da retidão. E a Bíblia diz que às vezes é necessário usar a vara da disciplina. Nem que esta vara seja a sua própria língua. Para corrigir os seus filhos, repreender os seus filhos, de acordo com aquilo que as Sagradas Escrituras exigem de nós. Precisamos pensar nisso. Precisamos meditar se nós estamos criando os nossos filhos como os nossos avós criaram os nossos pais, como os nossos pais nos criaram, ou se nós estamos criando os nossos filhos nessa geração Nutella. Essa geração onde o respeito não existe, o amor é algo jogado na sarjeta, a atenção é algo que não se dá. E os filhos tratam seus pais como se fossem lixo, como se não precisassem respeitar. Precisamos meditar nisso. Precisamos pensar se nós estamos verdadeiramente fazendo o nosso papel como verdadeiros cristãos, seguindo as orientações bíblicas e fazendo a nossa parte como cristãos verdadeiros. Pense nisso. Medite nisso. Que possamos refletir hoje na criação dos nossos filhos. Quem serão seus filhos no amanhã? Quem serão seus filhos enquanto pais para os filhos deles? A reflexão ela precisa ser feita hoje. E a correção ela precisa ser feita no agora, antes que seja tarde demais. Luz e paz. Boa noite. Mas é uma boa noite recheada de muito amor. Na certeza de que se nós seguirmos os 10 mandamentos e aquilo que as Sagradas Escrituras exigem de nós, os nossos filhos, eles serão verdadeiramente de uma geração raiz.